Oi, meu nome é Renato, sou mestre cervejeiro aqui da Cervejaria Zil e vou fazer uma apresentação para você hoje aqui o que é e como se faz cerveja. É uma apresentação resumida que a gente vai falar dos ingredientes e depois do processo, vai trazer algumas informações, algumas curiosidades, mas não é uma apresentação para você que deseja produzir cerveja, seja de forma caseira ou profissional. Não vou entrar em detalhes de produção. Muito bem, vamos lá, vamos começar aqui o que é cerveja. Para a gente falar dos ingredientes que compõem uma cerveja, a gente precisa falar de um ingrediente muito importante. Um ingrediente que está até em alta no marketing, na mídia, que a gente fala sobre cervejas puro malte. Muitos fabricantes estão falando que cerveja boa é puro malte, e isso realmente é uma realidade, uma vez que o Brasil sempre teve cervejas com até 30% de milho. Muito bem, mas o que é malte? Né? Essa é a questão, é uma grande questão. Muitas pessoas falam que cerveja boa é puro malte, mas poucas pessoas sabem o que é realmente um malte. Vamos falar então o que é o malte, né? O malte é um cereal que passou por um processo chamado de malteação. Cereal é esse? Esse cereal pode ser cevada, pode ser trigo, pode ser aveia, centeio. Esse cereal foi plantado, cultivado, ele foi colhido, né? E foi para a maltaria. E lá na maltaria ele fez esse processo. O que é a malteação? É muito fácil de entender a malteação. Todo mundo já fez aquela experiência de pegar um feijão, colocar no algodão e molhar, correto? O que que acontece? Esse feijão começa a brotar. O malte, para se produzir malte, é o mesmo processo. Pega-se o grão de cevada, leva para a maltaria, e lá ele é molhado a uma temperatura adequada, com acesso ao oxigênio, e ele começa a brotar também, a germinar, ok? Em seguida, ele é então secado, ele vai por um processo onde, através de um secador, um sistema de ar quente, ele é seco. Secou esse malte a temperatura mais baixa, até 80 graus, ele é um malte claro, malte Pilsen, né? Um malte de cevada Pilsen, por exemplo. Se esse processo foi evoluindo com temperaturas mais altas, então a gente começa a ter os maltes caramelos, caramelizados, mais escuros, que vão trazer outros sabores para as nossas cervejas, ok? Mas por que que tem que fazer o malte para produzir cerveja? Porque na realidade, para produzir cerveja, a gente precisa de açúcar, é um açúcar vinda do malte. O malte ele possui diversos tipos de açúcar. E para que a gente consiga a ter esses açúcares disponíveis, precisa da malteação. O malte em si, a gente está vendo aqui na tela, até um grão de cevada, né, cortado ao meio, ele tem uma grande reserva, que é essa maior área aqui, de amido. O amido não dá para fazer cerveja, a gente precisa converter o amido em açúcar. E para isso a gente precisa de algumas enzimas, são componentes que vão permitir essa conversão, né, dessa reserva de amido do cereal em açúcar. Essas enzimas são formadas justamente no processo de germinação, ou seja, se eu não germinar o grão, eu não vou ter enzima e não vou conseguir converter o amido em açúcar. Por isso que para fazer cerveja precisa ser malte. Cervejas que levam milho, por exemplo, até 30% de milho, 70% tem que ser malte, 30% milho, porque a enzima dos 70% vai converter inclusive os amidos do milho, ok? No caso do milho, não é possível fazer malte de milho, apenas uma observação aí.
Bom, você já sabe aí o que é malte e vamos para então os ingredientes aí da cerveja. O ingrediente mais importante, maior volume, que pode representar até 90% aí da cerveja, né, do produto final, é a água. A qualidade da água no processo cervejeiro ela é muito importante, porque na realidade a água não é só H2O, né? A água é H2O com sais minerais e outros componentes. Tanto que você, quando vai comprar uma água mineral, provavelmente você pede, me vê uma água mineral e você compra uma água, por que que você não toma água da torneira, né? Porque a água da torneira não tem uma garantia, não é filtrada, você não conhece os componentes que estão lá além do H2O. E pode ter cloro, que é nocivo para a saúde quando em excesso. Muito bem. A água, ela então tem um papel crucial, muito importante numa cerveja. Muitas vezes ela é ignorada por algumas cervejarias, mas as cervejas mais sofisticadas, cervejas de qualidade, todas essas cervejas passaram por um processo de preparo da água antes de ser feita a própria cerveja. Isso vai influenciar no corpo da cerveja, no sabor, nos aromas que você quer destacar, se é mais amargo, se é um amargor que a gente fala mais redondo ou mais duro. Tudo isso vai depender da composição da água. Falando agora do segundo ingrediente, já falamos o que é malte, então só colocando aqui como segundo ingrediente é a fonte principal de açúcar, né, para se fazer uma cerveja. E aí começa outra grande dúvida, mas para que que eu preciso de açúcar para fazer cerveja, sendo que ela não é doce? Tudo bem, a gente vai entender isso ali no quarto ingrediente, mas já vou adiantar para vocês. É, a gente precisa fazer um moço cervejeiro, na realidade, que nada mais é do que uma grande sopa doce. Isso é o que o cervejeiro, o mestre cervejeiro tem que planejar, elaborar e produzir, ok? Aí, dependendo dos maltes, se foram maltes caramelos, ou torrados, ou claros, eles vão conferir para a cerveja alguns sabores, que pode lembrar casca de pão, um toffee, um café, um chocolate, cervejas escuras, por exemplo, ou pretas, né? Elas utilizam maltes já torrados, mais escuros, ok? E uma cerveja mais dourada, mais clara, utiliza maltes mais claros. A cor da cerveja está totalmente e diretamente ligado ao malte utilizado na sua receita. Cervejas complexas e bem elaboradas, elas utilizam mais de um malte. Um exemplo que a gente pode citar aqui é a Vulcan, a cerveja da Zil, que utiliza 7 maltes diferentes. E um outro detalhe que uma cerveja pode utilizar maltes de diferentes cereais. Eu posso estar fazendo uma cerveja que vai malte de cevada junto com malte de trigo ou malte de aveia ou centeio, ok? Muito bem. Terceiro ingrediente aí é o lúpulo. O lúpulo nada mais é do que uma planta trepadeira que pode atingir uma altura aí de 6 metros ou um pouco mais. Possui flores femininas que contêm um componente, um pozinho amarelo que a gente chama de lupulina. O lúpulo é essa flor aqui que a gente está vendo aqui do lado direito, ele que é tão importante para conferir o sabor e o aroma da cerveja. É ele que traz o amargor. E para isso ser gerenciado, a gente utiliza então um índice para estar medindo a quantidade de lúpulo que vai numa cerveja. Com isso, a gente tem um termo novo aqui chamado IBU. O IBU nada mais é do que um índice de amargor utilizado internacionalmente. Está aqui o significado dele, né? International Bitterness Unit. O lúpulo possui também
uma ação bacteriostática. O que, que é isso? Onde eu tenho lúpulo, bactéria não se desenvolve. Ele não tem uma ação antibiótica, ele não mata a bactéria que já estava é, lá, mas ele não deixa ter uma evolução bacteriana. Com isso, o lúpulo tem mais um papel muito importante na cerveja, que é um conservante natural. Querendo ou não, ele protege a cerveja. Por isso que cervejas mais lupuladas, elas são mais difíceis de estragar do que cervejas com menos amargor, que contém menos lúpulo, ok? Muito bem. Então, o lúpulo aí, existem diversas variedades de lúpulos e é produzido no mundo inteiro e vai depender de cada cerveja, de cada receita. Normalmente, também uma cerveja complexa utiliza blends de lúpulo. A gente mistura alguns tipos de lúpulo. Falando então do quarto ingrediente, e com certeza um ingrediente muito importante, mais importante até eu diria que o cervejeiro, que o mestre cervejeiro, porque na verdade é ele que faz a cerveja, né? Ela é a grande protagonista disso tudo. É, levedura nada mais é do que um micro-organismo unicelular, um fungo que adora açúcar, ele consome os açúcares do mosto, né, da cerveja, e produz cerveja, na realidade, corrigindo, ele consome o açúcar disponível no mosto cervejeiro, né, que foi produzido lá pelo cervejeiro, e converte aquilo em cerveja, ok? Durante o processo metabólico, ou seja, um processo que a levedura está consumindo o açúcar do mosto, ela produz outras coisas, ela produz álcool, e aí a outra informação importante, porque tem muita gente que acha que a cervejaria coloca álcool, e a cervejaria não coloca álcool na cerveja. O álcool é produzido pela levedura durante o processo de fermentação. Ela produz também CO2 e outros subprodutos que podem ser desejados, que são sabores que a gente deseja da cerveja, ou indesejados, sabores esses que a gente também não deseja. Se a levedura estressar, por exemplo, durante o processo de fermentação, ela pode gerar uma cerveja com um sabor muito ruim. Por isso que fazer cerveja não é difícil, mas fazer uma boa cerveja exige um pouco mais de atenção, porque você tem que gerenciar até o estresse da levedura, porque se a levedura estressar, ela vai produzir uma cerveja ruim. A levedura mais utilizada na produção de cerveja é a Saccharomyces cerevisiae. É uma levedura que adora açúcar e, coincidentemente, é a mesma levedura que produz o vinho. Então, se eu pego lá uma uva e faço um mosto, né, amasso todas as uvas, vou macerar, isso vai gerar um mosto de uva e coloco a Saccharomyces cerevisiae ou até como antigamente usava-se a levedura que já está na casca, que é a Saccharomyces cerevisiae, da própria fruta, ela consome o açúcar lá do mosto de uva e produz o vinho. Então, se você não sabia, quem produz o mosto, o vinho e a cerveja é a mesma levedura, ok? O que muda são cepas. A gente tem cepas mais especializadas para cerveja e cepas mais especializadas para vinho. Em latim, está aí o que significa Saccharomyces cerevisiae, significa fungo do açúcar, ok? Muito bem. Agora que a gente já entendeu os ingredientes da cerveja, resumidamente, vamos explicar o processo de produção. Como que a gente então vai produzir, né, a cerveja? Bom, a cerveja, a gente pega o grão de malte, que já é produzido malte lá na maltaria, vem para a cervejaria, e aqui na cervejaria a gente vai moer esse grão no moinho para expor o amido, para quebrar esse grão. Em seguida, a gente faz uma mistura com água, malte, que ela é cozida em uma panela, essas grandes, também chamadas de tina,
por um tempo e temperatura específico, para que as enzimas que estão lá na casca desse malte entrem em contato com o amido e começam a converter todo esse amido em açúcar, ok? Depois, então, a gente transfere essa mistura com casca e tudo para uma segunda panela que possui uma peneira, tipo uma peneira que é um filtro. E a gente fica circulando, recirculando ali o mosto e vai formando uma cama de malte com a casca. Isso vira um grande filtro, ou seja, a própria casca do malte vira um filtro e a gente separa o líquido da casca, ficando só a parte líquida, que na realidade já ainda é uma sopa extremamente doce, não tem nada a ver com cerveja. E aí enviamos para uma terceira panela ou tina, aonde a gente vai fazer a fervura do moço cervejeiro, provocando aí diversas reações químicas também, transformações. Ali, durante a fervura, a gente adiciona lúpulo. É aí que entra o nosso lúpulo, responsável em trazer amargor para essa cerveja, para esse moço, na realidade, porque ainda não é cerveja. E aí a gente vai ferver ele por no mínimo uma hora. No final, esse líquido que era doce agora já está amargo, porque foi adicionado o lúpulo, ele é resfriado e então encaminhado até um tanque fermentador, que são esses tanques grandes. Lá dentro desse tanque, a gente então adiciona a levedura, famoso fungo, né, doido para comer açúcar. A levedura vai ficar em contato ali com esse mosto cervejeiro por um período de fermentação. Esse período de fermentação gira em torno de 7 dias. 7 dias ela já comeu todo o açúcar que estava disponível ali e já converteu ele em outras coisas. Porém, com 7 dias, essa mesma levedura que consumiu o açúcar produziu muitos subprodutos. E a cerveja está com gosto ruim, com gosto de manteiga rançosa, né, um componente que a gente chama tecnicamente de diacetil. E a gente precisa agora converter, limpar isso. E o que a gente usa? A própria levedura. Ela continua em contato com a cerveja durante um período, e aí, então, como ela já consumiu todo o açúcar, ela, para não passar fome, teoricamente, ela vai lá consumir o subproduto que ela mesma gerou. E com isso a cerveja vai ficando redonda, saborosa, né? Isso a gente chama tecnicamente de maturação. Leva em média 23 dias. Resumindo, com 30 dias a gente tem todo o processo concluído, que é desde a fermentação até a maturação. No final, essas leveduras vão se aglomerar, essas células, e vão decantar. Por isso também que os tanques fermentadores possuem um formato cilindrocônico, onde elas vão decantar e aí nós vamos eliminar essa levedura do tanque. Ela sai como se fosse um barro, né? Ela desce, ela fica no fundo e ali a gente tem um acesso que a gente consegue tirar essa levedura que ainda está viva. Algumas cervejarias conseguem até reaproveitar essa levedura para mais algumas produções. O que tem que ser feito com muito cuidado também, porque a cada fermentação essa levedura sofre uma mutação genética e vai alterando o sabor e a característica dessa cerveja. Muito obrigado aí por assistir esse treinamento sobre o que é e como se faz cerveja. Sou Renato Miguel, aqui da Cervejaria Zil.